Comer na Idade Média, entre a fome, o nojo e a sobrevivência. A Idade Média, que se estendeu aproximadamente do século V ao XV, é frequentemente lembrada por seus castelos, cavaleiros, cruzadas e lendas. Mas por trás das tapeçarias e armaduras havia uma realidade muito mais crua e indigesta: a alimentação. Para a maioria das pessoas, comer não era um prazer, tampouco uma celebração. Era uma necessidade básica enfrentada com sofrimento, resignação e, muitas vezes, repulsa. A dieta dos camponeses, o cotidiano da miséria. A esmagadora maioria da população medieval era composta por camponeses. Viviam em vilarejos, trabalhavam de sol a sol e tinham acesso limitado a alimentos. A dieta era baseada em grãos, vegetais e ocasionalmente produtos animais, mas sempre em condições precárias. Pão de centeio ou cevada. O pão era o alimento principal, mas não se parecia em nada com os pães modernos. Era escuro, denso, duro e frequentemente misturado com cascas de árvore, areia ou argila para render mais. O sabor era amargo e o mofo era comum. Em tempos de escassez, comia-se pão feito com farinha contaminada por fungos, o que levava ao ergotismo, uma doença que causava alucinações, convulsões e até gangrena. Sopas ralas e mingaus. O caldo era feito com o que estivesse disponível. Nabos, cebolas, folhas de couve. Sem sal, sem tempero, sem carne. Era mais uma água suja com pedaços flutuantes do que uma refeição. Os mingaus de aveia ou cevada eram comuns, mas sem leite, sem açúcar, sem qualquer sabor agradável. Comer isso diariamente era como mastigar cola morna. Vegetais mal conservados. Os vegetais eram cultivados localmente, mas sem técnicas de conservação. Eram consumidos crus, cozidos demais ou já em processo de apodrecimento. A falta de variedade tornava a dieta monótona e nutricionalmente deficiente. Água contaminada. Beber água era um risco. Poços e rios estavam cheios de dejetos humanos e animais. Muitos morriam de doenças transmitidas pela água, como disenteria e cólera. Por isso, bebia-se cerveja fraca. Não por gosto, mas por segurança. A cerveja tinha baixo teor alcoólico e era feita com ingredientes simples, mas ainda assim era mais confiável que a água. Conservação precária. O sal como solução e problema, sem refrigeração, sem embalagens, sem higiene. A conservação dos alimentos era feita com sal. Muito sal. Isso tornava os alimentos duros, extremamente salgados e, muitas vezes, quase incomíveis. Carne salgada. Quando se conseguia carne, ela era coberta com sal para durar semanas. O resultado era um pedaço de carne seco, rígido e tão salgado que podia causar desidratação. Em muitos casos, a carne já estava em processo de decomposição e o sal apenas mascarava o cheiro. Peixe seco ou defumado. O peixe era uma alternativa à carne, especialmente em regiões costeiras, mas também vinha seco, salgado e com gosto de madeira. A textura era dura e o sabor desagradável. Queijos envelhecidos. Os queijos eram feitos com leite cru e envelhecidos até ficarem quase inquebráveis. O sabor era forte, azedo e muitas vezes indicava que já estavam estragando. Ainda assim, eram consumidos por falta de opção. Comida com companhia. Insetos, larvas e ratos. A infestação de vermes e insetos era comum. Os grãos armazenados em celeiros atraíam ratos, baratas e larvas. A higiene era inexistente. E comer bichos sem querer era parte da rotina. Farinha com larvas. Era normal encontrar larvas na farinha. Muitas vezes, os camponeses peneiravam os bichos e usavam mesmo assim. Em tempos de fome, nem se peneirava. Comia-se tudo. Pão com mofo. Sem saber sobre fungos, comia-se pão mofado como se fosse normal. O resultado? Intoxicações, alucinações e doenças. O ergotismo, causado por um fungo no centeio, era conhecido como fogo de Santo Antônio e levava a sintomas terríveis. Vegetais podres. Sem refrigeração, os vegetais estragavam rápido. Mas jogar fora era luxo. Comia-se mesmo assim, muitas vezes com cheiro forte e textura viscosa. A dieta dos nobres, mais variedade, menos equilíbrio. Os nobres tinham acesso a carnes, especiarias e vinhos, mas isso não significava que comiam bem. O excesso, a ostentação e a falta de conhecimento sobre nutrição tornavam suas refeições problemáticas. Banquetes exagerados. Refeições com dezenas de pratos todos gordurosos, pesados e mal equilibrados. Era comum comer até vomitar e depois continuar comendo. O ato de vomitar para seguir comendo era socialmente aceito em certos círculos. Especiarias em excesso. Para mascarar o gosto de carnes estragadas, usava-se pimenta, cravo, canela e noz moscada em quantidades absurdas. O sabor era forte, muitas vezes enjoativo. Doces enjoativos. Açúcar era raro, mas os nobres abusavam quando podiam. Tortas doces com carne, frutas cristalizadas e mel eram comuns e difíceis de digerir. A mistura de doce com salgado era feita sem critério. Vinhos azedos. O vinho era armazenado em barris de madeira